Meus amados, sei que você chegou aqui com um peso no peito que não cabe em uma única palavra. Talvez seja uma conta que não fecha, uma casa que não acolhe mais, um diagnóstico que soou como sentença, ou um processo que ameaça arrancar o pouco que resta. Eu vejo sua fadiga, eu sinto a angústia que você carrega quando apaga a luz e fica só com os pensamentos. Fique comigo até o fim desta palavra. Há um fogo de esperança que precisa tocar sua história. Se você está aqui agora, escreva amém nos comentários e deixe ali com coragem o pedido que você deseja que levemos diante do trono. Registre com fé. Hoje nós vamos lançar juntos ao Senhor aquilo que tem tirado seu sono. Lembro-me, sempre que penso em providência, da história da viúva que encontrou pão no último saco de farinha. Não falo daquelas palavras como simples conto, falo do cheiro daquela cozinha humilde, do calor do forno, do silêncio quebrado por passos incertos. Maria, que mora na rua ao lado da igreja, guardava um pão tosco numa vasilha rachada, e era só isso que restava. Quando João bateu a porta com as palavras de encorajamento, os olhos dela estavam secos de lágrimas, mas havia uma fé, pequenina, como uma brasa. Pense nisso. A brasa não é nada diante do vento, mas Deus soprou e acendeu um fogo que manteve a casa aquecida. Eliseu não prometeu milagres genéricos, ele pediu que ela confessasse o que tinha em mãos e que ela acreditasse. E é assim que a graça entra, não como truque, mas como presença que transforma o pouco em suficiente. Há outra história que nos ensina a atitude de fé quando o tempo parece curto. Lembro do rei que recebeu notícias de morte iminente e estendeu o pedido até que a sombra voltasse 10 graus. Não é sobre manipular o tempo, mas sobre abrir mão do desespero e aceitar a visita de Deus no lugar onde se teme perder tudo. Vi essa mesma entrega no rosto de Ana, quando ela segurou a mão do filho no leito de hospital e, em vez de preencher o silêncio com medo, começou a cantar baixinho. Não disse que a cura vinha naquele instante, disse que havia calma, uma paz que não se explicava. Às vezes, a intervenção vem como milagre visível, outras vezes, como coragem para suportar com esperança. Na nossa comunidade, há histórias de portas que cerraram e, ao mesmo tempo, de documentos que chegaram como provisão inesperada. Testemunhos que não nascem do acaso, mas de um povo que se reúne e intercede. Lucas, que sempre foi o observador, contou-me outro dia sobre a sensação do vento entrando pela janela da sala de oração. Era como se alguém dissesse, fica, que eu estou trabalhando. Senti aquele mesmo vento quando, numa madrugada, umas mãos anônimas deixaram alimento na casa de uma família que havia pedido ajuda. O aroma do café ainda pairava pela cozinha quando Maria abriu a porta. Às vezes, Deus nos alcança pelo toque de mãos humanas, uma doação, um telefonema, uma visita, e outras vezes ele coloca provisão direta no caminho. Mas sei que há casos em que nada disso consola. O processo se arrasta, os médicos falam em probabilidades, a injustiça parece feita para durar. Nestes momentos, a fé precisa ser uma escolha consciente. Não uma fórmula mágica, mas uma postura diante do invisível. Eu sei que é difícil. João me contou como ficou noites em claro, imaginando cada possibilidade, até que aprendeu a orar enquanto lavava a louça. Uma frase curta, um apelo simples. Você pode começar assim também, com um pedido que cabe na palma da mão, repetido até que o coração aceite a paz. Antes de nos achegarmos no lugar da oração, quero que você respire fundo comigo. Sinta os ombros relaxarem apenas por alguns segundos. Deixe as mãos pousarem umas sobre as outras, como quem entrega o que não pode mais segurar. Olhe à sua volta. Quem está com você nessa sala, nessa casa? Se for possível, toque algo que lembre que houve sempre provisão. Uma xícara, um lenço, o cheiro de pão. A memória sensorial conecta nossa alma ao mistério de Deus que age em coisas pequenas e grandes. Agora, juntos, nós vamos lançar estas causas diante daquele que move céus e terra. Se você já escreveu amém nos comentários, segure firme essa declaração. Nós não estamos fazendo um discurso, estamos entrando num lugar santo de súplica e decreto. Eu peço que você fale comigo em silêncio, apresente o nome, a situação, a pessoa. Nós levaremos tudo a Deus. Senhor,
Pai, Criador que conhece cada grão de pó desta casa, eu venho agora com o pedido daqueles que me escutam. Eu te apresento as feridas que não cicatrizam, os bolsos vazios, as portas que não se abrem, as noites sem descanso. Eu peço, toca as vidas que me foram confiadas. Eu não trago soluções técnicas, trago confissão de dependência, e por isso suplico, visita com o teu favor. Levanta sobre cada cabeça abatida o sopro de esperança que só vem de ti. Dá, agora, um peso de paz que substitua o peso do medo. Senhor, como foste fiel com a viúva que tinha apenas farinha e azeite, seja fiel com aqueles que hoje têm apenas um resto de esperança. Multiplica de maneira inesperada aquilo que parece insuficiente. Que o forno frio volte a aquecer, que o pão que nutre venha nas mãos de quem precisa. Nós declaramos pela autoridade que nos concedeste que o Senhor é provedor. Eu profetizo que onde há escassez haverá provisão, onde há porta fechada haverá abertura direcionada pelo teu propósito, onde há sentença injusta haja justiça que restabeleça. Não profetizo promessas técnicas, mas proclamo a ação de Deus sobre vidas que clamam. Senhor, levanta pessoas que ajudem, usa mãos generosas, mentes diligentes, sistemas justos que se abram em favor dos oprimidos. Para quem enfrenta processos, dá sabedoria para os passos e coragem para persistir. Dirige o coração dos que decidem, toca consciências para que a verdade venha à tona. Curador dos corpos e das almas, nós trazemos agora os doentes diante de ti. Toque cada leito com a tua paz. Não peço que ignores a ciência, mas que a abençoes e a guies. Se há um tratamento necessário, que ele seja eficaz. Se há um diagnóstico que parece insuperável, que tu sejas o princípio de toda esperança. Consola, Senhor, aqueles que caminham por corredores frios. Dá palavras suaves a quem acompanha, e mãos firmes a quem precisa tomar decisões. Que a tua presença seja experienciável como um calor que acalma, como água que refresca. Deus de justiça, nos casos de injustiça e de palavras que ferem, eu clamo por retidão. Intervém onde há promessas quebradas e acordos violados. Abre portas que só o poder do teu Espírito pode abrir. Que a voz do oprimido encontre ouvidos que ouçam, que a verdade encontre lugar para ser revelada. E conceda, Senhor, a cada um de nós a coragem de agir com integridade, buscando auxílio profissional quando preciso, ainda que a fé nos impulsione além do visível. Espírito Santo, sopre sobre as nossas dúvidas como um vento que não destrói, mas que purifica e confirma. Dá-nos fé que não é um salto cego, mas uma firme convicção de que tu caminhas conosco. Onde há medo de recomeçar, coloca asas, asas de esperança, conforme a promessa que renova os que esperam em ti. Sustenta as famílias fragmentadas, direciona conversas difíceis para que haja reconciliação quando for possível. Dá sabedoria para perdoar quando perdão for cura, e discernimento quando distanciamento for proteção. Nós oramos pelos lares, pelos trabalhadores, pelos que perderam emprego e pelos que esperam documentos que não chegam. Senhor, toca sistemas, pessoas em autoridade, funcionários, juízes, líderes. Seja, por gentileza, a mão que abre gavetas e encontra o que se perdeu. Eu declaro que o favor do Senhor precede aqueles que o buscam, que portas se entreabram onde parecia haver muralhas. Não como um encantamento, mas como sinal da tua presença que opera na história. Eu profetizo sobre os corações feridos, que a paz brote como fonte e lave as lembranças que trazem dor. Para os que perderam um filho, um casamento, uma reputação, eu peço consolo que seja mais forte que a desesperança. Que o teu espírito seja como um bálsamo que envolve e cura. Senhor, manda anjos para aquelas casas que choram à noite, com provisão prática e com visitadores que estendam amor sem julgar. Pai, nós entregamos agora os nomes, os rostos e as causas que nos trouxeram aqui. Tu conheces cada detalhe, tu conheces o que não foi dito. Onde a vergonha traz redenção, onde há medo traz coragem, onde a ruína traz restauração. Nós nos colocamos como vaso nas tuas mãos. Use-nos para abençoar outros, para sermos canais da tua misericórdia. Dá-nos ousadia para compartilhar testemunhos quando Jó surgirem sinais de renovo, sem negar a realidade do caminho, reconhecendo que toda a restauração passa muitas vezes por etapas de aprendizado e perseverança. Senhor, abençoa os que sustentam famílias com pouco, toca empregadores, abre mercados, dá aos que estudam portas de oportunidade,
fortalece os professores e aqueles que trabalham com jovens. Que a comunidade que se forma ao redor destas orações não seja apenas audiência passiva, mas corpo que age. Que alguém leve uma refeição, que outro auxilie com um currículo, que outro com uma palavra amiga. Multiplica as iniciativas de amor que nascem aqui e transforma-as em soluções duradouras. Neste momento, eu consagro cada lar, cada projeto, cada esperança que foi posta diante de ti. Eu peço que o teu favor esteja sobre eles, antes mesmo de qualquer movimento humano. Eu declaro, em fé, que o Senhor caminha adiante, abrindo caminhos onde há pedras. Não profetizo um resultado sem processo, profetizo a presença de Deus no processo, a transformação que acalma e a intervenção que surpreende. Dá-nos perseverança para esperar com coragem, mesmo quando a resposta demora. Em nome de Jesus, que veio para anunciar boas novas aos quebrantados de coração, nós permanecemos confiantes. Que a paz que exceda todo entendimento guarde os corações e mentes de cada um que ora conosco agora. Que a esperança venha como chuva suave que prepara a terra para brotar vida. Senhor, nós te agradecemos por já ouvir e por agir, conforme o teu tempo e a tua sabedoria. Amém. Quando a oração se assentou, houve um silêncio que não era vazio, era pesado de promessa. Maria segurou o lenço e sorriu pela primeira vez em semanas. João sentiu os ombros menos pesados. Ana percebeu que a respiração vinha mais fácil. Pequenas mudanças, mas significativas. A semente foi colocada. Oremos agora em silêncio por um instante, com as imagens que surgiram, a panela que volta a ferver, o documento que aparece, a mão que liga com uma notícia de reviravolta. Se você sentiu algo diferente, não deixe no silêncio. Escreva nos comentários o que Deus tocou agora. Há uma força quando testemunhamos juntos. Amanhã, quando as primeiras luzes invadirem as janelas, lembre-se do que aconteceu aqui. Você não está sozinho. Volte a este lugar com notícia de passos dados, com relato do atendimento buscado, com o testemunho que pode encorajar outros. Nós esperamos ouvir como Deus respondeu, e quando ouvir, compartilhe para que outros creiam. Pela manhã, a luz entrou suave pela janela da sala, como se alguém tivesse deixado a promessa ali, arrumando os cantos escuros. Maria levantou-se com o lenço guardado no bolso do vestido. Ainda havia um gosto de paz naquele gesto, algo leve que fazia as mãos tremerem menos quando alcançavam a chaleira. O cheiro do café subiu como uma oração doméstica, simples, ordinária, necessária. Ela acendeu o fogão e, enquanto a água esquentava, escutou passos na rua. A vizinha, Dona Lúcia, apareceu no portão com 2 marmitas e um bilhete preso por cima. Trouxe isto e ouvi algo que talvez ajude. O filho da vizinha trabalha numa firma que está contratando temporários. Pensa com carinho, disse ela, olhando para Maria com olhos que diziam mais do que palavras. Você não está só. Maria sentiu as lágrimas que tinham secado durante a noite voltarem, mas agora eram de gratidão. Fez sinal de bênção para Dona Lúcia e tomou o café como quem recebe um sinal. Do outro lado da rua, João abriu a porta do pequeno escritório onde guardava os papéis. Havia uma carta, não tão grandiosa quanto ele imaginara em sonhos, mas era um recorte de notícia. Um treinamento gratuito para quem buscava recolocação profissional começaria naquela semana na cidade vizinha. Alguém, sem que ele soubesse, marcara o jornal com uma caneta e o deixara à vista. Ele segurou o papel e sentiu uma coragem branda, daquela que empurra a mão para escrever um currículo, deitar-se menos sobre a incerteza e mais sobre a tarefa. Ana, que tinha passado longas noites dobrando emoções em silêncio, sentou-se com o caderno onde, desde a oração, rabiscara nomes e promessas. Ao abrir a página de comentários da transmissão, leu as mensagens. Deus tocou aqui. Achei forças para ligar hoje. O que parecia perdido foi encontrado. Um nome chamou a atenção. Carlos. Enfim, meu documento apareceu. Glória! E Ana sorriu com um coração leve. Ela respondeu, naquela linguagem de quem cuida, pedindo detalhes para organizar quem poderia levar uma cópia, quem poderia acompanhar ao cartório, quem poderia oferecer carona. O movimento modesto começou a se transformar em rede. Pelas ruas, pequenas ações se encadearam como corrente.
Um rapaz do trabalho de João ofereceu-se para revisar currículos. Uma voluntária da igreja anotou endereços de pessoas que precisavam de visitas. Uma professora que assistira à transmissão enviou materiais para que os filhos das famílias pudessem estudar em casa quando a rotina apertasse. Nada de milagres que acontecem num sopro, ações concretas, mãos que se movem. E para cada uma delas havia uma oração quieta, um pedido de bênção em pensamentos. Quando se reuniram para um breve encontro presencial, o pastor falou com a voz que não forçava consolações fáceis, mas trazia firmeza. Nós plantamos ontem, hoje regamos. Não vamos prometer o sol imediato, mas vamos caminhar com cada um passo de cada vez. Ele abriu espaço para quem quisesse compartilhar notícias curtas, não sermões, apenas relatos que mantivessem a esperança viva em pessoas próximas. Maria falou primeiro e disse, entre sorrir e chorar, que aceitar receber ajuda não era fraqueza, mas sabedoria. João contou que tinha se inscrito no curso. Ana falou do comentário que mudou o dia. A comunidade organizou então um pequeno plano prático. Um dia por semana para montar currículos, um grupo que pudesse acompanhar as repartições, um sistema de caronas coordenadas para cursos. Quem tinha uma habilidade, editar um currículo, escrever uma carta de apresentação, emprestar um terno para entrevistas, ofereceria. A proposta era simples e humana, transformar oração em ato. O pastor, a fé que permanece é a que anda. Não deixemos essa semente só à espera da chuva. Sejamos também o regador que Deus usa. Naquela tarde, veio uma notícia que não resolvia tudo, mas alimentava o ânimo. O documento de que muitos precisavam havia sido encontrado. Não por milagre espetacular, mas porque alguém remexeu numa gaveta onde, por descuido, havia sido colocado meses atrás. O achado foi recebido com uma mistura de surpresa e alívio. Um homem da vizinhança, que trabalhava como motorista de aplicativo, passou a tarde fazendo caronas para idas a agências e cartórios, sem cobrar. Tudo isso foi partilhado em um grupo simples, no qual as pessoas combinavam horários e necessidades. Ao surdo deu-se como se cada pequena ajuda fosse a confirmação de que a mão de Deus se movia por meio de mãos comuns. Ao anoitecer, o encontro online programado para a madrugada teve mais comentários, mais testemunhos, mas com a mesma sobriedade. Não havia promessas de resultados finais, apenas reconhecimento de passos dados. Fui ao curso hoje. Alguém deixou uma vaga anunciada para mim. Consegui falar com aquele parente e foi uma conversa honesta. Cada relato era acolhido com orações curtas, rápidas, coletivas, como uma corrente que ia fechando o círculo ao redor dos que ainda caminhavam. Maria, João e Ana se encontraram novamente para uma das visitas combinadas. Levaram uma marmita, um pacote de arroz e, principalmente, escuta. Falaram pouco. Escutar naquela tarde era o serviço mais urgente. Sentaram-se na cozinha de uma casa que cheirava a comida quente e lembrança, e ouviram uma avó contar sobre a esperança que se entranhara após a oração. Pequenos passos, gestos que confirmavam que elas não eram invisíveis. Antes de se despedirem, o pastor fez um convite. Não um chamado para um evento extraordinário, mas um apelo à continuidade. Se você pode ajudar esta semana, faça. Se precisa de ajuda, peça. Se tem uma história, conte. A restauração é muitas vezes feita de muitos gestos. E deixou claro que ali, na comunidade, as coisas se moviam com humildade. Não era salvação fácil, mas coagulação de vidas dispostas. A noite chegou com uma sensação de trabalho iniciado. Não havia encerramento triunfal. Havia um caminho que começava a ser trilhado. Passos de recomeço e mãos que se encontravam para acompanhar. Maria guardou o lenço no bolso de novo, desta vez sem medo, como quem sabe que a semente foi semeada e que agora precisa de cuidado. João saiu para caminhar, revisando mentalmente o que levaria para o curso. Ana escreveu um pequeno depoimento e postou nos comentários como resposta àquele silêncio pesado de promessa que tivera lugar na oração. Hoje foi o primeiro dia em que senti que não tinha de carregar tudo sozinha. Obrigada. E assim a vida prosseguia. Orações convertendo-se em gestos, gestos em esperança palpável.
O caminho não estava livre de pedras, nem havia garantias fáceis, mas nas próximas horas, uma nova reunião iria acontecer para organizar quem visitaria quem ajudaria com documentos, quem levaria alimento. O movimento, discreto e contínuo, tornava a promessa do silêncio mais concreta. Havia mãos prontas para agir. Enquanto as ruas acalmavam e as luzes das casas se acendiam, cada um fez sua pequena oferta de presença. Uma ligação, uma visita, uma folha de papel preenchida com palavras que, antes, estavam presas no medo. E a comunidade, que ontem orara junta, começava a se transformar em rede de apoio constante, porque a oração tem frutos que se colhem no andar cotidiano.